Olá, queridos amigos, vamos falar hoje sobre concepções de linguagem e ensino e aprendizagem de língua portuguesa, né? Esse é o tema de nossa aula de hoje, né? Então, o processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa tem sido uma questão bastante discutida pelos educadores nas últimas décadas. As preocupações em torno do fracasso escolar no ensino português são evidenciadas pelas constantes pesquisas e projetos de ensino que abrangem o processo geral, linguagem verbal, os quais vêm sendo desenvolvidos por linguistas brasileiros de modo a conhecer e interpretar a realidade das atividades em torno da linguagem em sala de aula, com o objetivo de implantar reflexões, propor soluções e contribuir com subsídios teóricos e práticos no desenvolvimento da prática pedagógica do ensino português. Então isso aí a gente bem tratado, né? Então, às vezes o professor se sente frustrado, né, com a questão do ensino, às vezes não alcança o seu objetivo, né, devido a vários fatores, né. Então, justamente pelas pesquisas que se fazem, nota-se que há uma certa prejuízo, uma certa, digamos assim, frustração do professor quanto à relação do ensino do português. Tipo, talvez o professor pense, mas eu ensino os alunos a aprender errado, ou não escreve corretamente, não fala corretamente. Bom, isso existem outras questões, mas basicamente é isso que acontece, né? Então, entre os estudos que destacam-se são o seguinte: a evasão escolar, porque tantos alunos saem, causa de reprovações na disciplina, porque muita gente é reprovada em português, juntamente com matemática, principalmente as disciplinas que mais se reprova, né? Dificuldade de aprendizagem dos alunos no uso da língua escrita, esse é outro fator. Produção de textos orais escritos também deficientes. A péssima leitura, interpretação pior ainda, gramática péssima, análise de livro didático também não sabe fazer, a língua padrão, variedade linguística. Todos esses estudos são utilizados hoje em dia, inclusive em relação ao professor-aluno, programa de ensino, metodologia de ensino, formação do professor, modelo tradicional de ensino, concepção de língua, linguagem, e tantos outros. Então, existem muitos estudos baseados na questão do português. Então, todos esses estudos são baseados, muitas vezes, naquela questão, né, no fracasso, às vezes, que o professor se sente frustrado ao ensinar em português. E onde está o erro? Poxa, porque tanta gente corre de português, e isso se nota também, às vezes, nas próprias faculdades, né, quando o aluno se forma no ensino médio, dificilmente ele busca letras, né, então busca as outras disciplinas. Mas isso aí é uma coisa que vem incomodando bastante os professores hoje em dia. Então, o artigo que nós estamos trabalhando, né, da autora, nesse artigo, utilizamos esse artigo como material importante porque é muito útil para você que é curso de pedagogia, que vão trabalhar também com os alunos a questão da linguagem, da fala, né, do português. Vocês não são professores de letra, mas essa disciplina ajuda isso. Você pode pegar uma turma, ensino fundamental 1, que é até a quinta série, que você é professor de todas as disciplinas do aluno. E uma delas é o português. E você precisa saber como lidar com essa situação com o seu aluno, né? A concepção que se tem da linguagem pode informar uma determinada prática escolar? Será? Então, diversos autores discutiram a relação entre concepção de linguagem e sua importância para o ensino. Então, de acordo com Silva e outros alunos, nesse livro publicado em 1916, a forma que vemos a linguagem define os caminhos de ser aluno e professor de língua portuguesa. Por isso, há de se buscar coerência entre a concepção de linguagem e a do mundo. Cato diz que o professor e suas atitudes e concepções são decisivos no processo de aprendizagem para se configurar tipo de intervenção nesse processo. Travaglia destaca que a concepção de linguagem e a de língua alteram muito o modo de estruturar o trabalho com a língua em termos de ensino e considera essa questão tão importante quanto a postura que se tem em relação à educação. Veja só a importância que Travaglia dá sobre essa questão concepção de linguagem, que é muito importante, né, no ensino e no intercâmbio, digamos assim, no diálogo professor-aluno. Muito importante para estruturar o trabalho, a concepção de linguagem é importante que o aluno tenha isso em mente. Giraldi também afirma que toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política como mecanismo utilizado em sala de aula. Por sua vez, a opção política envolve uma teoria de compreensão da realidade, aí incluída uma concepção de linguagem que dá resposta ao para quem ensinamos e o que ensinamos.
Os estudos mostram ainda que nem sempre o professor está consciente de teoria linguística ou do método que embasa o seu trabalho. Muitas vezes não ocorre uma reflexão sobre os pressupostos da metodologia que adota na sala de aula, chegando mesmo a não saber exatamente o que está fazendo e qual o objetivo pretendido com os seus procedimentos. Nessa questão é alarmante, pois não há ensino satisfatório sem conhecimento profundo da concepção de linguagem e, consequentemente, da definição de seu objetivo específico, a língua. Essa concepção, consciente ou não, interfere nos processos de ensino-aprendizagem, determinando o que e como e para que se ensina. Então, veja só. Então, não há ensino satisfatório sem conhecimento profundo da concepção de linguagem. É necessário isso, por isso estamos dando essa disciplina, né? E essa concepção, né, sendo consciente ou não, interfere no processo de ensino-aprendizagem. Se você está consciente ou não dessa concepção, vai interferir de forma ou não, consciente ou não, da maneira que o ensino-aprendizagem, como você ensina, como o aluno aprende. Né? Então determina o que, como e para o que se ensina. É importante isso. Em outras palavras, subjacente à prática pedagógica do professor, instaura-se primeiramente a sua concepção de língua, linguagem, ainda que essa não seja consciente. E é certo, porém, que o fato de se pensar de uma determinada forma e agir de acordo com ela não significa que o professor esteja alheio a tudo o que rodeia e o que tem a postura redutiva diante das soluções. Né? Então vejamos aí. A sensibilidade, a percepção e a intuição aguçadas caracterizam os profissionais dessa área e os tornam capazes de, a qualquer momento, refazer o traçado do seu próprio caminho. Veja só a importância dessa questão, gente. É muito importante isso. É bom que vocês estejam conscientes de todas essas coisas, né? Então, eles conscientes de todas essas coisas que vocês têm que saber, né? Dessas coisas. Bom, e seguindo mais adiante, né? Nós podemos ver que dizer com segurança, portanto, que não segue a discussão sobre os imensos e variados problemas no ensino e na aprendizagem da língua portuguesa, impera a construção por parte do professor de uma concepção de linguagem que determina o seu fazer pedagógico. Veja só a importância. E essa questão pode ser considerada o fenômeno central e determinante no processo de ensino-aprendizagem de língua materna. Assim, é primordial que o professor preocupado com a implantar melhoria no ensino do português em face dos diversos objetivos pertinentes a esse ensino, saiba refletir sobre os diferentes modos de se ensinar a língua portuguesa. Existem várias maneiras, não existe um só, você tem que saber disso. Né? Ele tem que saber analisar, à luz de uma teoria linguística, as diversas metodologias que se instalam em sala de aula. Conheça os elementos que dão forma à sua prática pedagógica e, principalmente, esteja consciente de que a sua opção metodológica para realizar e estruturar o ensino em português em sala de aula tem relação direta com a sua concepção de linguagem. E é nessa perspectiva, né, no qual o que nós estamos apresentando para vocês, né, e no caso aqui baseado na autora, propõe-se apresentar os modos de se conhecer a linguagem, como você vai conhecer a linguagem, como relacionar os modos de se ensinar a língua portuguesa, a fim de que o professor possa, com sua reflexão, procurar fontes de apoio para uma tomada de consciência acerca da importância dessa abordagem, tendo em vista o desenvolvimento da linguagem e se posicionar quanto à concepção que julga ser conveniente para o surgimento de melhores resultados nas aulas do português. Né? Então, veja só quão importante é tudo isso. Né? E para isso nós vamos entrar diretamente no assunto sobre a questão da concepção, né, de linguagem. E vamos ver o que nós vamos tratar nesse momento. Então vamos só buscar aqui. Sobre a questão da concepção de linguagem. Então, vocês estão me vendo bem aí?
que é um pouco informática, usamos as ferramentas que nós construímos aqui para tentar trabalhar com vocês, mas nem sempre a gente consegue fazer as coisas como deveria. Nós somos profissionais, não sou profissional na questão da edição dessas coisas. Então, a concepção de linguagem. 3 modos de se ver a linguagem vêm permeando a história dos estudos linguísticos. Essas 3 percepções distintas serão apresentadas a seguir, como vocês estão vendo. A primeira concepção, a linguagem é a expressão do pensamento. Esse é o primeiro ponto. Então, para essa concepção, o não saber pensar é a causa das pessoas não saberem se expressar. Notem. Então, o não saber pensar, justamente, a pessoa tem que pensar para saber se expressar. Se a pessoa não sabe pensar, ela não saberá se expressar. Pensar, segundo a autora, logicamente é um requisito básico para se escrever, já que a linguagem traduz a expressão que se constrói no interior da mente, é o espelho do pensamento. Então, para você escrever, você tem que pensar. Pensar o que vai escrever. Então, a sua cabeça vai trabalhar de uma forma para reproduzir na escrita aquilo que você está pensando. Então, a linguagem é essa. Você vai se expressar e vai construir algo que está na mente, que é um espelho daquilo que você está pensando, e vai jogar justamente, passar ali para o papel. Então, nessa tendência, segundo Travaglia, o fenômeno linguístico é reduzido a um ato racional, a um ato monológico, individual, que não é afetado nem pelo outro, nem pelas circunstâncias que constituem e a situação social em que a enunciação acontece. O fato linguístico, a exteriorização do pensamento por parte de uma linguagem articulada e organizada, é explicada como sendo um ato de criação individual. Então, a expressão exterior depende apenas do conteúdo interior, do pensamento da pessoa e de sua capacidade de organizá-lo de maneira lógica. Então, aquilo que você expressa unicamente vem daquilo que está dentro de você. Você exterioriza aquilo que está no seu interior. O pensamento da pessoa ninguém conhece, ninguém sabe, só a pessoa que sabe. E isso, só ela tem a capacidade de organizar de maneira lógica, só isso aqui. E daí ela expressa aquilo que está dentro. Por isso que tem que aprender a pensar, organizar as ideias, conhecer bem a questão da concepção de linguagem, conhecer bem aquilo que lê bastante, estudar bastante. Cada vez que você lê, você cresce e ajuda você a se expressar melhor. Isso é uma lógica, Então, acredita que o pensar logicamente, resultando na lógica da linguagem, deve ser incorporado por regras a serem seguidas. Não pode ser de qualquer jeito. Então, essas regras se situam dentro do domínio do estudo gramatical normativo ou tradicional, que defende que saber língua é saber teoria gramatical. Então, por isso que você tem uma coisa é variação linguística, a dialectologia é uma coisa, como você se expressa, como você fala, é uma coisa como você reproduz isso, principalmente na escrita. Por isso que você vem para a escola. Você vai para somar. Você tem um modo de falar diferente, mas talvez você não tenha ainda. Você tem que ter um conhecimento normativo e tradicional, sim. Você tem que saber a língua, a teoria gramatical. Quanto mais você sabe, melhor. Então, na realidade, não é você, digamos, apagar aquilo que você vem. Você tem sua variação, linguística, maneira de falar, expressão, não quer dizer que você tem que anular. Mas o que você vai aprender, você vai somar. E somente corrigir algumas coisas que precisa corrigir. Você tem que vir aqui para aprender para a escola. Então você vai aprender a ler, escrever corretamente, mantendo sua individualidade, sua própria característica. Responde ao princípio lógico da linguagem, a gramática normativa prediz os fenômenos da linguagem certos e errados. Como viu entre aspas, privilegiando algumas formas linguísticas em detrimento de outras. Nas palavras de Frank, a gramática normativa é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas com base no uso da língua consagrada pelos bons escritores. A língua norma, a língua culta, sempre vai estar baseado nisso. Dessa forma, acredita-se que quem fala ou escreve bem, seguindo e dominando as normas de que compõem a gramática da língua, é um indivíduo que organiza logicamente o seu pensamento. Então é uma coisa. Então, é a pessoa que fala e escreve bem, dentro do seu contexto, é claro, consegue dominar normas que compõem a gramática da língua. Isso significa que organiza logicamente o pensamento, também está bem organizado, não está desorganizado, desordenado, está lógico,
seu pensamento está correto, coerente. Então está coeso. Daí ele vai reproduzir isso. Então a língua é concebida como um simples sistema de normas, acabado, fechado, abstrato e sem interferência do social. É algo mecânico, vamos dizer assim. Em decorrência disso, os estudos tradicionais consideram apenas a variedade dita padrão oculta, ignorando todas as outras formas de uso da língua, consideradas corrupção da língua padrão, pautada nos modelos literários na língua literária artística. Isso é segundo os estudos tradicionais. Então, vamos dizer assim, como se tivesse dito o mineiro fala errado, porque fala diferente do que está no padrão, o baiano também, por aí vai. Então, às vezes se determina como uma linguagem, digamos, mais correta entre aspas, como tipo a linguagem carioca ou o maranhense, como as línguas modelo, que não é por aí. Né? Todos, o fato de você seguir a no padrão não quer dizer que você vai, sua maneira de falar, né? O jeito de falar, o vocabulário que você usa está correto. Mas deixamos isso para a dialectologia, não é o nosso caso. Não estabelece, portanto, relação com a língua viva de seu tempo e com o uso do nosso cotidiano. As línguas, nesse caso, obedecem a princípios gerais, racionais, lógicos, e a linguagem é regida por esses princípios. Assim, impõe-se a exigência de que os falantes a usem com clareza e precisão, pois ideias claras e distintas devem ser expressas de forma lógica, precisa, sem equívocos e sem ambiguidades, buscando a perfeição. Uma utopia, podemos dizer assim. Nesta tendência, observa-se a relação psíquica entre a linguagem e pensamento, caracterizando a linguagem como algo individual, centrada na capacidade mental do indivíduo. A dificuldade de expressão, o discurso que se materializa no texto, então, independem da situação da interação comunicativa do interlocutor, dos objetivos dos fenômenos sociais, culturais e históricos. Se há algum desvio quanto às regras que organizam o pensamento e a linguagem, ele pode ser explicado pela incapacidade do ser humano pensar e racionar logicamente. Então, temos aí por aí essas ideias, né? Estamos vendo aí, né? Mas de acordo com Koch, diz assim: a concepção de língua como representação do pensamento corresponde a de sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações. Isso que ele dita como língua, né? Koch, ela dita como língua. Para ela, como esse sujeito é dono absoluto do seu dizer e de suas ações, segundo ela, o texto é visto como um produto lógico do pensamento do autor, nada mais cabendo ao leitor ouvinte senão captar, entre aspas, essa representação mental, juntamente com as intenções psicológicas do produtor, exercendo, pois, um papel essencialmente passivo. O que quer dizer isso? Veja bem, esse sujeito é dono absoluto do seu dizer e de suas ações. Então, eu falo, o que eu falo é o correto, é o certo, e você, como aluno, simplesmente você vai captar aquilo que eu estou passando para você. Vai pegar tudo prontinho, tipo assim, e você não fazer mais nada. Então, esse sujeito, vamos dizer, esse aluno nessa questão, ele é um sujeito passivo, que ele não tem direito a pensar, direito a falar, direito a se expressar, então ele apenas simplesmente só recebe. E não contribui em nada. A segunda concepção é essa: a linguagem é instrumento de comunicação. Já comentamos em outras salas falamos como comunicação na primeira aula nossa, e justamente falamos sobre isso. Segundo Geraldi, essa concepção de linguagem se liga à teoria da comunicação e prediz que a língua é um sistema organizado de sinais e signos que serve como meio de comunicação entre os indivíduos, meio de transporte. A forma de você comunicar é isso. Então, a linguagem é um meio de comunicação. É um instrumento de comunicação, diferente da primeira teoria. Em outras palavras, a língua é um código, um conjunto de signos combinados através de regras que possibilita ao emissor transmitir uma certa mensagem ao receptor. Então, somos tanto o emissor e o receptor trabalhando através da comunicação.
Então, a comunicação, no entanto, só é estabelecida quando o emissor e o receptor conhecem e dominam o código, que é utilizado de maneira pré-estabelecida e convencionada. Por exemplo, vamos falar um juiz e outro conversando talvez com uma pessoa mais simples, né? Então o diálogo não vai ficar muito, digamos assim, não vai haver uma comunicação bem estabelecida entre eles, porque um não conhece e não domina esse código de comunicação. Vai haver interferência. Mas se colocar dois juízes para conversar com dois juízes, eles vão se comunicar perfeitamente. Por exemplo, ou dois escritores vão se comunicar porque tem a sua linguagem, tem os seus instrumentos de comunicação, tem um código, dominam um código que eles conhecem perfeitamente. Agora, quando um código é diferente do outro, quando um não domina o mesmo código, aí gera problemas. Quanto a essa visão, Bakhtin diz que o sistema linguístico é completamente dependente de todo ato de criação individual, de toda intenção ou desígnio. A língua opõe-se ao indivíduo enquanto norma indestrutível, peremptória, que o indivíduo só pode aceitar como tal. Então, o sistema linguístico é acabado, no sentido da totalidade das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua, garantindo a sua compreensão pelos locutores de uma comunidade. Então, nessa vertente, conforme diversos estudos que elucidam a história sobre a linguagem, Timbola, Cabral, Orlandi, Lopes, Rollet, os estudos da linguagem ficam restritos ao processo interno de organização do código. Então, segundo eles, é isso aí, o estudo da linguagem está restrito ao processo interno de organização do código. O código tem que ser o quê? Um código padrão para emissor e receptor, senão vai haver problemas entre eles. Então, neste caso, privilegia-se então a forma, o aspecto material da língua e as relações que constituem o seu sistema total, em detrimento do conteúdo, da significação dos elementos extralinguísticos. Então, o que interessa aí é a forma, o aspecto material da língua e as relações que constituem o seu sistema total. Isso é o que importa. O restante, não. Importantes nomes fundamentaram os estudos da linguagem nessa concepção, como os de Ferdinand de Saussure, fundador do estruturalismo no início desse século, e de Noam Chomsky, linguista americano que conduziu a gramática gerativo-transformacional, dos grandes importantes da linguística, dois nomes importantes. Então, o Saussure leva os estudos linguísticos ao que considera essencial, a língua. Então, o estudo linguístico basicamente surgiu com ele, né? Então, o que importa para ele é a língua. Seu livro Linguística General é muito conhecido, muito bom. No caso, é considerado um marco no estudo linguístico. E seu curso de Linguística Geral, que foi feito por seus alunos, na realidade, né, que ele faleceu antes, mas seus alunos fizeram homenagem póstuma a ele, juntando todos os seus materiais, né, e formaram esse livro e colocaram o nome dele em homenagem a ele, porque esse livro é formado por suas aulas, né, no qual ele dava a seus alunos, e seus alunos fizeram isso em homenagem a ele, como grande linguista que era. Desprende-se a sua visão de língua a um sistema abstrato, homogêneo, um fato social, geral, virtual. Ao mesmo tempo, ela é considerada uma realidade psíquica e uma instituição social que é exterior ao indivíduo, que por si só não pode nem criá-la nem modificá-la. Por ser um fato social, um sistema de signos que exprime ideias, caracterizar-se por sua natureza homogênea e impor-se ao indivíduo coercitivamente, a língua se constitui um elemento de organização social, prestando-se, portanto, a um estudo sistemático. Então, é social que depende da situação social, a língua trabalha nesse aspecto. Ao contrário, revela-se a fala que é excluída do campo de estudo linguístico, em virtude de ela se constituir de atos individuais. Então a escrita é uma, a fala é outra. Exclui também os seus estudos a pesquisa diacrônica, pesquisa temporal, abordada apenas a descrição de um estado de língua sincronicamente. Decorre disso que o processo pelo qual as línguas se modificam não é levado em consideração. Então, o fator histórico, o tempo na língua,
aquele ponto em que a língua vem se transformando durante esse período, né, não é levado em consideração. O que interessa é saber o modo como elas funcionam num dado momento, como meio de comunicação entre seus falantes, a partir da análise de uma estrutura e configuração formal. É meio mecânica isso aí. Então, o que vale é a estrutura da língua em si. O que aconteceu entre ela nesse período não é interessante para ela. Já Noam Chomsky, na década de 50, censura o estruturalismo por esse não se ater à criatividade da linguagem. Então, dá o termo gerativa, porque permite que, com um número infinito de categorias e de regras, competências, o locutor ouvinte de uma língua possa gerar e interpretar um número infinito de frases dessa língua. Ao introduzir os conceitos de competência e de performance, o uso da língua em situações concretas ou a concretização da competência através da fala e da escrita, Chomsky se aproxima do conceito saussuriano de língua e de fala, porém substitui uma concepção estática da língua por uma concepção dinâmica. Muda somente um enfoque, que é a concepção, mas se aproxima bastante do conceito de Saussure. Para Orlandi, os recortes e exclusões feitos por Saussure e por Chomsky deixam de lado a situação real de uso, a fala em um e o desempenho no outro, separadamente, para ficar com o que é virtual e abstrato, a língua e a competência. Tratam disso. Isola o homem, portanto, de seu contexto social, uma vez que não reconhecem as condições de produção dos enunciados. A linguística chomskiana não ultrapassa a linguística estrutural. Assim como Saussure, que não focaliza a fala, Chomsky não se interessa pela performance. Aí. O seu leitor ouvinte ideal não é um locutor real de uso concreto da linguagem. O estruturalismo exclui o papel do falante no sistema linguístico, o que significa que não há interlocutores, mas emissores e receptores, codificadores e decodificadores. A gramática gerativa baseia-se, segundo Suassuna, em o modo traçado com base em uma comunidade linguística homogênea, formada por falantes, ouvintes e ideias, com a consequente desatenção às variantes linguísticas. Então, essa gramática gerativa, né, trata bases da linguística homogênea, quer dizer, todas da mesmo grupo, da mesma maneira de falar, né, então sem preocupar-se com as variantes linguísticas, coisas da época mesmo que era assim. Essas afirmações são ratificadas por Travaglia, que expõe essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual isolado de sua utilização na fala, conforme Saussure, ou no desempenho, conforme Chomsky. Isso fez com que a linguística não considerasse os interlocutores e a situação de uso como determinantes das unidades e regras que constituem a língua. Isso é, afastou o indivíduo falante do processo de produção do que é social e histórico na língua. Então, essa é uma visão monológica e imanente da língua que a estuda segundo uma perspectiva formalista, que limita esse estudo ao funcionamento interno da língua, o que separa o homem no seu contexto social. Então, o importante para eles é a língua, né, a estrutura interna da língua, como a língua funciona, e não o ambiente social. Então, o homem trabalha nessa questão aí. Na época, justamente, havia esse pensamento. Hoje mudou, hoje vemos que a meio social é muito importante para a formação da linguagem do homem, né? Mostra que a noção de sujeito nessa concepção de linguagem corresponde a de sujeito determinado, assujeitado pelo sistema, caracterizado por uma espécie de não consciência. Então vemos aí como ela considera, né, a mostra do sujeito, mostra de forma diferente, né, uma espécie, no caso, vamos ver adiante, o próximo que eu falo. Explica que o texto é visto como simples produto da codificação de um emissor, ao ser decodificado pelo leitor ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código, já que o texto, uma vez codificado, é totalmente explícito. Então, o decodificador, portanto, assume também nessa concepção um papel passivo, uma vez que a informação deve ser concebida tal qual havia na mente do emissor. Então, vemos aí essa questão importante, né? E vamos ver o próximo tema, né? O próximo capítulo, que é a questão da
Terceira forma, que é de concepção, que a linguagem é uma forma ou um processo de interação. Segundo Travaglia, nessa concepção, o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e exteriorizar um pensamento ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor. Nesse enfoque, a concepção interacionista de linguagem contrapõe-se às visões conservadoras da língua, que a tem como objeto autônomo, sem história e sem interferência do social, já que não enfatizar a esse aspecto não é condizente com a realidade na qual estamos inseridos. Então, veja só, a concepção interacionista de linguagem contrapõe-se às visões conservadoras da língua, no caso, que tem como objeto autônomo sem história e sem interferência social, já que hoje, né, a interferência social é muito importante, que tem a ver com a questão, né, da linguagem do homem, tem a ver com o seu ambiente, não tem outro jeito, não tem como passar isso. É difícil tirar essa questão, né? É muito difícil. Então, seguindo aqui. Ao contrário das concepções anteriores, como já começamos, né, essa terceira concepção situa a linguagem como um lugar de interação humana, como um lugar de constituição de relações sociais. Dessa forma, ela representa as correntes e teorias de estudo da língua correspondente à linguística da enunciação, linguística textual, teoria do discurso, análise da conversação, semântica comutativa e todos os estudos ligados à pragmática, que colocam no centro da reflexão o sujeito da linguagem, as condições de produção do discurso, o social, as relações de sentido estabelecido entre os interlocutores, a dialogia, a argumentação, a intenção, a ideologia, a historicidade da linguagem, etc. Então, a linguagem se faz, pois, pela interação comunicativa mediada pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação, em um contexto social, histórico e ideológico, sendo que os interlocutores são sujeitos que ocupam lugares sociais. Como os sujeitos fazem parte do meio social, todo ser humano faz isso. Em lugar dos exercícios contínuos da descrição gramatical, estudo de terminologias e regras que privilegiam tão somente a forma de palavras ou sintaxe da língua, estuda-se o uso da língua em situações concretas de interação, percebendo as diferenças de sentido entre uma forma de expressão e outra. A língua, nesse caso, é reflexo das relações sociais, pois, de acordo com o contexto e com o objetivo específico da enunciação, é que ocorre uma forma de expressão ou outra, uma variante ou outra. Em outras palavras, o locutor constrói seu discurso mediante as suas necessidades enunciativas concretas, escolhendo formas linguísticas que permitam que o seu discurso figure num dado contexto e seja adequado a ele. Sendo assim, o locutor leva em consideração o seu interlocutor, tanto no que se refere à imagem que tem ele, quanto à construção de seu discurso, empenhando-se para que ele seja compreendido num contexto concreto, preciso e, consequentemente, atinja o objetivo pretendido. O pensador russo Bakhtin, como já comentamos, né, questiona as grandes correntes teóricas da linguística contemporânea que reduzem a linguagem ou a um sistema abstrato de formas, objetivo abstrato, ou a uma anunciação monológica isolada, do subjetivo idealista. Prioriza que, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com o sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem do sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular. Segundo o autor, não se pode separar a linguagem do seu conteúdo ideológico ou vivencial, já que ela se constitui pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação, que é um diálogo no sentido amplo do termo, englobando as produções artísticas. O sentido enunciado se dá através de uma compreensão ativa entre sujeitos, ou seja, é o efeito da interação dos interlocutores. Para Bakhtin, todo enunciado tem um destinatário, entendido como a segunda pessoa do diálogo.
A atividade mental do sujeito e sua expressão exterior se constitui a partir do social, portanto, toda enunciação é socialmente dirigida. É no fluxo da interação verbal que a palavra se transforma e ganha diferentes significados de acordo com o contexto em que surge. A categoria básica da concepção da linguagem impacting é a interação verbal, cuja realidade fundamental o seu caráter dialógico. Dentro de uma concepção interacionista, a linguagem é entendida, então, como um dos aspectos das diferentes relações que se estabelecem historicamente em nível social-cultural. Ela é característica por sua ação social. Nas palavras de Cook, a concepção de linguagem como forma, lugar de ação ou interação é aquela que encara a linguagem como atividade, como forma de ação interindividual, finalisticamente orientada, como lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos que vão exigir dos semelhantes reações e ou comportamentos. Ainda como observa Osakabe, uma linguagem entendida como uma interlocução e como tal, de um lado, com o processo do outro, como constitutiva e constituída por sujeitos. Decorre daí que, numa visão socio-interacionista da linguagem, a percepção das variedades linguísticas não se faz como se observa no interior da primeira concepção de linguagem, com explicações simplistas que refletem o certo e o errado, o aceitável e o inaceitável, ou porque uma linguagem é mais rica do que a outra. Penetrando mais fundo na essência da linguagem e entendendo que a língua está em constante evolução, entende-se também que todas as variedades existentes em nossa sociedade pertencem à nossa língua e que, embora a língua padrão possua maior prestígio social, as demais variedades possuem como variedade oculta a mesma expressividade e comunicatividade. Do ponto de vista interacionista da linguagem, a forma culta é vista como uma variante, uma possibilidade a mais de uso e não exclusivamente como o único uso linguisticamente correto e a única linguagem representante de uma cultura. Instala-se a relação dialógica e polifônica em contextos não imunes a variações e diferenças existentes nas situações concretas do uso. Koch também explica que os sujeitos são vistos como atores construtores sociais. Destaca, portanto, que o caráter ativo dos sujeitos na produção mesmo do social e da interação, defendendo a posição de que os sujeitos reproduzem o social na medida em que participam da definição das situações no qual se acham engajados e que são atores na atualização das imagens e das representações sem as quais a comunicação não poderia existir. Ao referir-se à concepção de texto e de sentido de um texto, esclarece: o texto passa a ser considerado o próprio lugar de interação. Desta forma, há lugar no texto para toda uma gama de implícitos, dos quais variados tipos somente intensificáveis quando se tem como pano de fundo o contexto sociocognitivo dos participantes da interação. A compreensão deixa de ser entendida como simples captação de uma representação mental ou como uma decodificação de mensagens resultantes de uma codificação de um emissor. Ela é, isto sim, uma atividade interativa, altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes, enciclopédia, e sua reconstrução desde seu interior do evento comunicativo.